Fala, galera, estamos aqui no Talk to Me do MV Media Studio com, pra mim, uma pessoa que tem uma profissão que pra mim é ser herói. Porque não tem outra palavra para definir um professor, principalmente de educação física, onde que é o mais querido de todos dentro da escola. Então, estamos com o professor de educação física, Sérgio Alan, aqui. Seja muito bem-vindo ao estúdio. Boa noite para todos. Orgulhoso de receber esse convite. Vamos bater um papinho aí, conversar um pouquinho das histórias de hoje e do passado aqui ao lado do meu ex-aluno Michael. É isso que eu ia falar. E aí agora a E gente tá com nas, os discípulos e nas do Sérgio Alan. carrapetas, Michael Galdino, seja Michael bem-vindo, Michael. e E Marcos. Marcos Vinícius, nosso produtor, o Vinícius. Vini sendo Vini, né? Quietinho lá na dele. Mas daqui a pouco ele solta as dele. Daqui a pouco Tô aqui. daqui a pouco ele solta a graça dele. Então, vamos lá. Sérgio, me conta aí, como é que foi para surgir essa ideia de implantar o vôlei numa escola municipal, no caso lá na Barão de Santa Margarida? Como é que veio isso naquela época, 1996? 96. 96 foi o primeiro voleibol implantado com o objetivo de competição, Realmente. né? Foi até um feminino, mas o vôlei foi colocado na Barão pelo seguinte: o futebol, todo mundo joga e tudo mais, handebol também, só que eram esportes um pouco violentos. Uhum. E a galera de Santa Margarida também era um pouquinho violenta. Vocês eram bravos, meninos? Então, Não é que éramos bravos. Tinha uma. Na Uma xícara. Barão, entra burro e sai ladrão. Então já não é legal. Então, evitar contato físico Já era um passo, era né? um passo Vamos lá. importante. Um passo aí a gente detectou que eu poderia canalizar essa violência para a bola, né? assim. Aí o pessoal, aí foi um Bateu trabalho, o pessoal começou a gostar do voleibol, poder cortar. Uns miravam até nos outros. O objetivo era a bola cair no chão, mas mirar nos outros também não era tão ruim, não, Não porque ganhava falta, né? Cartão amarelo não isso levava. não era. E aí a gente começou a fazer isso e o voleibol foi criando um grupo de alunos que gostavam tanto. Aí, às vezes, uma rede velha que eu tinha lá, eu doava para um grupo, falava, mas tem que jogar, tem que amarrar lá no poste, na rua, não sei o quê. Enfim, a coisa foi surgindo de tal forma que a Barão foi crescendo e começando a ficar conhecida, primeiro em Campo Grande, na CRE, né, nessa nona CRE, com o voleibol, sempre ganhando. E depois no Rio de Janeiro inteiro, nos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro, que todo ano a Barão estava lá beliscando. E o vôlei veio também de ter ganho a Olimpíada, né? Nessa época, então foi Ali foi. A febre do vôlei no Brasil isso. veio junto, né? Uhum. Geração de prata, aquele negócio todo. Então, isso fez com que a gente Pegou a trabalhasse onda ali isso, também. pegasse a onda, exatamente, e chegasse a disputar esses campeonatos todos e sair vitorioso em muitos deles aí. A gente era temido, né, Maico? A gente era respeitado. Mas né? você A gente começou era com respeitado meninas, por não isso. foi? É, O time era oficialmente das é meninas, o né? primeiro. Na verdade, não é que a gente começou com as meninas. O time que conseguiu ir à frente no primeiro ano foi o time das meninas. A gente fez um de meninos, mas não levaram tão a sério. Tem até Foi o. a medalhinha de 96, essa Aqui, né? chapinha ali. É o time de Tuca, Essa é Jesus, de tu. Lutelane, Isso, exatamente. Bota lá. Luciene. Essas meninas aí foram as primeiras a conquistar essa vitória, que foi uma vitória, é, medalha de prata, que foi até meio complexa, porque eles mudaram a data da final, anteciparam e não avisaram pra gente quando a gente foi Pegaram de ver. surpresa. Quando a gente foi ver, a gente já tinha perdido o jogo O WO? por WO. Meu E Deus. aí
que Essa eu não acontece? sabia, não. Eu não né? sabia. Foi. essa eu Não, sabia. revolta total. Não, mas o ofício não chegou na Barão, então a gente entrou com recurso É isso aí. pedindo para jogar. Perdemos o jogo, mas pelo Mas menos jogaram, Jogaram tiveram que foi oportunidade. prata, né? Não, porque se Aí, a gente não. pavimentou o caminho, né? Sim, se a gente não joga, a gente não ganha medalha nenhuma. Sim. E quando eu anunciei, foi uma choradeira danada. Falei, calma que a gente vai reverter isso. E foi dali que acho que eu já comecei a falar, "Pô, eu acho que isso aqui é um troço que está ficando bem sério. Uhum. E aí era treino sábado, o pessoal ia. Não havia na época cobertura, né? Nada. Na Barão era um Solzinho, solzinho brabo mesmo, chuvinha. levando aquele treco. ferro nas costas para Uma colocar lá. quadra que tinha buraco igual. Era Nossa Senhora. Era tudo meio complicado, né? Você levou a ideia e você teve um grupo de pré-adolescentes, né, que compraram, né, se Porque o que jogaram. acontece? A direção também abraçou, os professores abraçaram. Ah, você teve apoio, então? Assim, quando ia jogar, a gente precisava de um transporte para chegar em tal lugar. Quando a gente passava para a segunda fase, às vezes era jogo em Irajá, às vezes era jogo lá embaixo, às vezes era. Então havia esse deslocamento, às vezes a professora Kátia Tia Kátia, Denilson. ajudavam, a Demilce, era van, era tudo. A gente tinha uma estruturinha, né? Uhum. Era uniforme novo que se comprava. E aquilo foi passando de uma forma que os alunos gostavam de desfilar com aquele uniforme de ser jogador de vôlei da Barão. É E porque era, a gente era meio que virava diferenciado. referência. É. E deixa eu te perguntar uma coisa, da onde veio esse devaneio de chamar esses dois aí e essa tropa inteira que veio depois? Não, o que acontece? Como é que foi? Esses dois aí, nos times de voleibol de quadra, eles eram integrantes de uma equipe boa de voleibol de quadra. Aí apareceu um maluco lá, que eu não lembro qual foi, com um jornal, falando sobre vôlei de praia, um torneio de duplas de vôlei de praia. Isso é loucura. E esse torneio de dupla de Isso é vôlei de loucura, praia era um torneio de duplas para escolas aberta para todos, para escolas particulares, Pública. pessoal que treinava vôlei de praia na areia de Copacabana, de tudo isso E e a tudo gente? mais. E aí, o que acontece? Eu fui ver aí, quando eu li o regulamento, era uma taxa de inscrição cara pra caramba. Aí eu frustrei o pessoal, falei, gente, não dá, porque a gente não tem dinheiro para pagar essa taxa de inscrição. Era até do jornal O Dia, o campeonato. Uhum. Aí mais aquele negócio de vamos tentar, se não tentar não consegue. Eu mandei não lembro o e-mail, deve ser e-mail naquela época, dizendo que era escola pública, se eles não conseguiam liberar algumas inscrições gratuitas. Eles liberaram 6. Aí eu coloquei 2 duplas femininas e 4 masculinas. Aí quase todo mundo foi eliminado na primeira rodada, sobraram 2, acho que vocês e acho que o Thiago, se não me engano. Thiago e Rafael, eu e Vinícius. Aí o Thiago e Rafael não passaram na semi e os dois classificaram para ir para Copacabana entre as 10 lá, melhores duplas. Eram só 600 duplas. Uma coisa assim. Aí eu Ah, e viro para. detalhe, a gente perde para Pedro Solberg. Não foi qualquer derrota. O cara só foi campeão olímpico depois. Vinícius tem um passado de atleta, né, Vinícius? Eu tenho. Apesar- Meu passado é de atleta. Tem seu passado de atleta. Não, Vinícius era craque. Aí eu resolvi preparar eles para o que já vinha enfrentar pela frente, já achando que entre as 10 já estava ótimo, né? Mas eles foram meio abusados e conseguiram subir no pódio em terceiro lugar lá nesse Caramba, campeonato. parabéns! E foi a única dupla de escola pública que conseguiu chegar E nesse. detalhe, dessa um nomezinho no jornal, e foi todo um. Foi todo Eu tenho o burburinho. jornal, bem- eu só não sei aonde está. Foi bem legal, Eu foi tenho. bem legal isso Deram aí. autógrafo, chegaram na escola como? Chega- Com a marra do Porra, danado, né, grandão, pô? Grandão chegaram mesmo. se achando. Chegaram como, né, colega? Só não sei se a melhor premiação foi a medalha ou o McDonald's que eu levei eles depois, que eu Cara, prometi Conta que se essa fosse. Foi o história aí, McDonald's, cara. Foi o Fosse pro McDonald's pódio. por quê? Gente, a gente não tinha facilidade de estar no McDonald's igual a gente tá agora com nossos filhos toda hora. Ah, nada pra fazer, vamos usar o Mac. Não, o Mac pra mim era uma vez no ano, muito mal. E era top no Porra. McDonald's, né? Era coisa Pô, top. quando já fomos de carro pra Copacabana.
Você andava de trem e busão. Fomos da Fiatzinho, Fiat Uno verde. É. Pô, na volta ali, parou em Ramos ali. Quando eu vi o McDonald's, eu falei, Vini, estouramos. Vira o McDonald's, vamos. E o Vinícius com vergonha de comer. Eu falei, Vinícius, come. pelo amor Eu de tenho Deus." aqui, eu tenho um vídeo aqui da época, acho que o Sérgio nem sabe, da época do Mirim, cara. Olha isso aqui, eu vou jogar ali Meu Deus vou do jogar céu. aqui na Ih, meu Deus, TV. fortes emoções. Vamos ver. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. O vídeo tá horrível, tá? Porque Ah, o vídeo é qualidade, né, daquela É, a época, qualidade de né, 1996, pô? né, eu vou Vinícius? botar Boa. pra Qualidade da galera, minha certidão de nascimento, tudo pra bem. galera ver aqui na live. Vinícius. Eu bonito jogando. Como eu ditei, eu botei só eu, né? A camisa enorme, ele é tão magrinho. Paulo. Eu acho que foi Cascadura esse Isso é jogo. foi, né? cascadura. Os campeões Diego, lá, né? Dieguinho Periquito. Grande Tamanho Diego. das Diego. crianças. Diego hoje é pastor dos Estados Unidos. Eles fizeram muito petititinho. E eu falei, se bloqueando, cara. Meu Vinícius conseguia pular, cara. Olha o levantamento do Magno, né? Caraca, né, cara? E tem uma parte aqui Nossa, é muito contra a legal. Escola Municipal Paraíba, não é isso, afinal? Foi contra a Escola Municipal Paraíba. Vocês lembram tudo? Eu não lembro não, Sérgio. O Michael lembra. Aí a bastante. gente Aí é o Olha último ponto. olha o ponto campeão. Sérgio grita, é fora. E tem uma parte legal aqui, cara. Eu acho que era seu aniversário, Sérgio. Era, né? Muito provavelmente. Todo mundo desejando. Thiago. Thiago. Suamos em busca do outro e ganhamos. Estou querendo também felicitar o professor, porque hoje é seu dia, o aniversário dele. Uma data muito querida Emocionado. para nós. Ai, que Muito bonitinho. obrigado, Bacana. a gente nos ajudava no time, Saudade dele. Vamos chegar até aqui. Fizemos aqui. E o Marco? Que isso, Vini? Aquela vestida tradicional no Olha o cabelo. Michael. É, o Mike. Rafael. Rafa. Muito legal, gente. Tem o Sérgio aqui novinho. Essa vitória brilhante de todos os atletas que treinaram. Vocês tinham que perguntar primeiro se eu estava preparado. Ih, tem muita surpresa. Campeão de voleibol mirim no Rio de Janeiro. Isso é muito importante, é um trabalho muito sacrificante, de luta de vários sábados, vários recreios sacrificados, tanto quanto de todos os alunos, do Zé, todo mundo, mas no final a gente consegue coroar com êxito essa jornada. Assim como os mirins, a gente também agradece as meninas da equipe juvenil, os meninos da equipe juvenil, que com brilho conquistaram também uma ótima colocação, inclusive as meninas sendo vice-campeãs. Fica feliz e dedica essa vitória. Treinava a todos 3. os alunos da Escola Barão Santa Margarida, aos professores, especialmente e a direção da escola, da pessoa, da Célia e da Demil. Saiu o que vocês queriam. Então, Aê. Aê! Legal. Legal. Obrigado. Desculpa pela imagem aí, não tá da Tá ótimo, tá realidade, ótimo. Mas... Sérgio, qual era a dificuldade que vocês tinham nessa época aí, com essa criançada toda, a logística Todas. disso tudo? Muitas dificuldades, até no conselho de classe, que de vez em quando algum professor pedia para um ou outro não jogar porque não estava indo lá bem, que só queria saber de treinar, não queria saber de estudar. Não era o caso Não é deles, nosso não. caso não, tá? Não era o caso E deles, Sérgio, não. eu fiquei muito bobo com o negócio. Era muita criança. Era. Eu tenho um vídeo aqui, um pedaço. deixa Dá eu botar conta de aqui. muita criança. Você vê que a gente É muita foi criança. para a final com 3 equipes. 3 equipes. Só em 36. É. Muita coisa interessante também. E É que, tipo, a gente assim, não para tinha- dirigir era só eu, os professores E a gente ajudavam, não tinha mas contato com isso, né? é, A gente, pô, teve. A final foi no. Recebeu medalha, alguma coisa lá no Scala, No né? Scala. no E escala, tem aqui o. A festa de encerramento foi no Scala. Tem uns Uhum. pedaços aqui da Ó, festa tem de mais coisa aí, encerramento, Hum. Deixa eu botar aqui com o pessoal ver. Marcos estava escondendo o jogo. Eu descobri esses dias. Gente, isso deu muito tempo, meu Deus. Cara, botaram bastante criança num bingo. O Rio de Janeiro é surreal. Gente, olha a quantidade de crianças. Gente, era o Rio de Janeiro Janeiro todo, todas as modalidades. Eram mais de Então, 1000 crianças ali. E o Sérgio levou tudo E sozinho. detalhe, show da Elza Soares.
por quê? É. Foi isso mesmo. Isso é um computador. Show da Elza Soares. É tipo assim, 1.500 adolescentes e a Elza Soares com 80 anos. E eu que gosto de samba, tendo que controlar a criançada. Exatamente. E o pessoal dançando aí no final. O modelo da galera de roupa. Muito anos 90, né? Ah, Ô, Thiago. Eu sei que sou de costa pela orelha. O pessoal se divertiu aí, né? Gente, que isso, gente. pessoal dançando, show. Que ano foi isso? 97. Isso foi 97. 97, Foi a 97. final nossa lá em. Ah, do A gente ganha. do Mirim, né? A gente ganha 97, perde 98 numa marra tremenda e ganha 99 de novo. 99 a gente ganha Septiba, Recôncavo. É. Que aí já Perdeu ele em 98 porque sapatinho alto. sapato alto. Digo, nossa, muita coisa. Era o melhor time que a gente teve. Pô, tinha Vitor subindo, tinha uma galera muito boa. Só que uma marra Mas valeu, tremenda. né? Valeu a experiência. E aqui eu tenho do vôlei de praia. Que foi Não, muito faz isso não, também. cara. Foi É, o muito do vôlei de praia é bacana, importante. Que foi muito bacana. Como eu editei também, então só aparece eu. Ele só vai aparecer atacando. Quer valer? Impossível aparecer só você num, Eu tenho num que jogo estar de no vídeo. duplas. Quer o preço dele? Que isso, moleque? Eu jogo até hoje. É o único esporte que eu faço. A única atividade física que eu ainda faço até hoje é o vôlei. Voz da minha mãe. Engraçado, é o né? vôlei. Uns pedacinhos. Eu desconfiava que era o Pedro Souber, mas não. Era o que eu... Ele era do céu, né? Do céu. Minto, a gente não perde pro Pedro Souber aí. A gente perde no Príncipe e Princesa da praia. Que a gente também chega na semi e ele atropela a gente com facilidade. Aí, bonito você aí, Michael. Queima, queima, queima! 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 Só secava mesmo no adversário. Meu pai. Queima! Aí, meu filho, beleza! Olha essa decisão aí, ó. Conseguiu salvar aquela defesa de pé. Eu acho que tá aqui. Eu vi! Adiantou nada. Foi pão dos caras? Pra que eu me esforcei, cara? Que isso? Ah, mas foi cara? bonito isso, foi bonito, foi bonito. Aí aqui já foi a gente recebendo a medalha. Medalha no pódio, né? Ah, O cara fala um monte de palavra bonita, né, pra vocês. Depois jogo com o Bernardo no Botafogo, que ganha da gente essa ano. aí, gente lá, Michael. Olha o uniforme, cara. Um livro aberto. A gente não tinha nem uniforme. Esse era aquele de escola, do dia a dia, que é de segunda a sexta, lavava no sábado e ia jogar. Mas a ideia era realmente A essa. grande verdade era que a gente precisava mostrar que era escola pública e também uma blusa sem manga para facilitar o O que a gente tem ali é o céu e Plank Einstein, né? E aqui o nosso. Nossa, Frontline, isso era bom, hein, Vinícius? Nosso Nosso McDonald's. prêmio, cara. O principal troféu. É, o principal troféu, né? Agora só que foi ficar famoso, agora não quer ser filmada, né? Sacanagem, né? Morde aí, morde aí. Voz da Júlia, E a né? Juliana é cinegrafista. Legal, gente. E hoje a Júlia me emociona. Toda vez que eu tô na Sapucaí, ela passa no carro de som e fala, pô, a Júlia, cara. A minha esposa, Maria Alice, um beijo. Legal, gente. Isso daí foi. Ana Maria Alice. Lembra do bonequinho que tava na arquibancada? Que a Dona Maria Alice falou que ele pegou muito sol à noite. E ó, outra coisa que eu lembro da praia, que foi uma coisa que marcou muito. Eu lembro uma vez que eu achei uma moeda. Eu ia jogar a moedinha fora. Isso muito pouco antes do jogo. Tu falou pra mim, ó, nunca jogue sua sorte fora, por menor que ela seja.
E eu guardo isso, pô, de 97 até hoje. Ver que o tempo vai passando, a gente vai... Caramba, eu tinha umas tiradas, né? É. Técnico, né? E, Michael, como é que você surgiu pra você esse amor pelo vôlei aí? Porque os garotos gostavam de futebol. Era futebol, naquela época era Flamengo, Vasco, Cara, o que enfim. acontece? A gente assiste as Olimpíadas, tem o boom do vôlei, o vôlei é uma em cada quadra. E antes do vôlei da quadra, tinha o vôlei do portãozinho, lembra, Vini? Que isso, vôlei do portãozinho, gente. Nossa, Conta aí, o vôlei do cara, portãozinho. essa- conta. O vôlei do A rede era o portãozinho. portão. Não, exatamente. Uhum. Nós tínhamos a quadra, aqui era a quadra, aqui tinha um vãozinho que era entre o colégio e a quadra. E tinha um portão ali que era, pô, praticamente da altura de uma rede. E eram dois, era tipo assim, 4 metros pra cada lado só. E a porrada comia, filho. Não. E ali era uma rivalidade absurda do vôlei do portãozinho. E a gente levava aquilo ali a sério. Aí a gente, pô, começou a brincar no portãozinho e levamos pra quadra e, pô, nunca mais parei de jogar. Aí o Sérgio já tava de olheiro no portãozinho. É, eu já vi que, pô, isso aí tá se cercando no portãozinho, pô, vem pra mim. E, cara, e o esporte é tão importante porque, pô, cara, pra vida, porque nós somos 4 grandes amigos. O que eu tenho hoje, 3. Estamos da mesma época, cara, que é eu, Vitor, Vini e Fernando. E a gente tá desde, a gente sempre bota na foto lá, desde 1997. É porque realmente é desde 1997, a gente ia jogar. Pô, essa aqui é onde a gente se reunia, pô, um dia antes do jogo. Pô, amanhã tem jogo, ficava aqui onde Vitor Hugo é uma estúdio. geração O abaixo, mas o Vitor É, era tão talentoso que foi jogar com a gente na nossa equipe de cima. ele era um Vitor é ano mais um novo, novo. né? Vitor é Aí vocês 85. saíam e ele Ele continuou. Ele joga o último ano. O legal foi que o Sérgio, nesse vôlei de praia, só já arrumou um lugar pra gente treinar no Aliados, né? E botou 3 caminhões de areia lá. Foi. E mandou uma pá pra cada um. Mentira, conta essa história, gente. Você arranjou areia. Tinha que porque- espalhar areia, né? Espalhar areia. Falou, garotos, vamos lá. Porque quando a gente se viu classificado para a fase final, eu falei, o negócio tá mais sério. É porque a gente foi jogar, mas a gente não treinava em areia. A gente É treinava diferente, é outro totalmente esporte. é diferente. A gente treinava dupla na quadra da Barão pra jogar na areia, né? Era A outro esporte. tentativa que eu fui fazer de levar eles para praia era um vento danado, não rendeu, não deu nada. E aí a gente fez no Aliados, falei com um professor que tinha lá que também gostava muito de esporte. O negócio funcionou tanto que ele criou até um torneio Teve um torneio de vôlei. de Foi no torneio que eu não vôlei. joguei com o Vinícius. E como é que foi? Jogou lá, foram o quê? 3 caminhões de areia que você jogou lá? Aí espalha. Eu, pá. Vinícius, Não, mas era morro de Rodrigo. areia, tá? Não era um monte mesmo. Só que, Ah. cara, Precisava ficar fofo. Que eu tava- Fofo. a molecada voando. E tinha os meninos de Seropédica também, que era um tinha. outro projeto que você tinha em Seropédica. E veio aí, galera. O Sérgio Aliás, tinha outros Poxa, projetos. Kalina, Aliás, um abraço para os meus alunos também de Seropédica. Seropédica também tive uma boa Pô, equipe. equipe boa lá. Só que lá, como era município de Itaguaí na época, Uhum. eles ganhavam tudo lá em Itaguaí. Do lado de lá, né? Aí também virou um time bem bonzinho. Cara, E alguns já jogaram juntos até no clube no escolar. Clube Escolar. O Clube Escolar também é um capítulo importante na nossa história. Então conta aí, como é que foi? O que acontece? Aí existe o clube. Não, a Secretaria de Educação de Esporte era muito forte, esporte e lazer, né, Sérgio? Então Exato. existiam vários núcleos de esportes dentro de escolas. Então a gente saía daqui lá pro Raimundo Ottoni, em Aíba, né? Ali São Jorge. ali no São Jorge. São Jorge. E ali tinha vôlei, tinha futebol, tinha basquete. E, pô, e ali agregou muito, que a gente conheceu um montão de outros professores também. A gente, pô, o Rafael, Isso aqui é um evento do clube escolar. Inclusive, meu filho fazendo juramento de atleta aqui, mas eram todos atletas eram alunos de todos do todos os município. municípios que iam pra lá jogar vôlei. Então, de lá, a gente estudava de manhã, à tarde a gente ia pro clube escolar, a gente vivia em função do vôlei. Gente, não tinha, eu tô falando 96, tá, gente? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. A gente só tinha nossos amigos. Onde nossos amigos estavam? Jogando vôlei. Então era Tinha pra onde ia tinha uma todo mundo. competição, Jogos da Paz, Jogos da Esperança, Pode- que englobava o Rio de Janeiro inteiro. E a equipe ficava mais forte. É. Porque ficava não só a nossa equipe da Barão, como pegava os melhores de outras escolas também. Como o pessoal da Araújo, que era uma rivalidadezinha boa, né? O pessoal da Araújo. E a gente jogava junto nesse time. Era praticamente Era uma um time, seleção era da um Zona time, Oeste. um time montado Era com os melhores. era assim, praticamente digamos uma assim, seleção né? da CRE. Porque todos que faziam
o clube escolar poderiam participar. participar, então o time ficava mais forte. E o clube escolar era um projeto muito interessante, porque não era só voleibol. Era voleibol, era Basquete. dança, era basquete. E em tudo eles eram muito bons. Se tinha uma competição de dança, a dança era maravilhosa. Se Excelente. tinha um basquete com o Fernando, o time era bom. O Se corpo tinha docente também era handebol, muito bom. os Pô, professores. tinha a Andrea, tinha Rita, Fernando, tia Rita é um Wilson, amor. Ormar, Ormar, Rita, Rita. E vocês ficaram quanto Júlio. tempo lá? Eu não vou Cara, citar todos, senão vou Foi quase esquecer. um Mas ciclo, foi quase um um ciclo abraço para olímpico. todos os amigos do Um ciclo olímpico, Foi professores coisa da de escola. viajar. porque a gente fica ali. Eu fico com o Sérgio de 97 até 99, 2000, 99. Uhum. Em 99, disputando uma competição com o Sérgio Alain, aí eu sou descoberto por outro grande mestre do voleibol que se chama Paulo Falheiro, que me leva para um grande mestre de voleibol também, que é Paulo Jorge. Paulo Então, Jorge. pô, trabalhei com três Um caras abraço para Faleiro, um abraço para pô, Paulo são, Jorge, são grandes amigos. a Santíssima Trindade do Apolo voleibol 12, né? da Zona Oeste, eu trabalhei. Bolsista, graças E o a legal é isso, que muita Eu- gente ganhou bolsa. Ó, É, pro o time Apolo. do Apolo, a geração de 2000, nós éramos 12, 7 eram da Barão. Nossa, levou bastante gente pra lá É com todo, bolsa, cara, né? tudo bolsista. E aí teve a galera, o Vitor, por exemplo, ele já jogou universitário, fez faculdade de graça através do voleibol. Olha só, a sementinha plantada lá em 96. Sim. uhum. Então, a galera que jogou universitário, teve muita galera boa, muita gente boa que passou pela Barão. O vôlei formou bastante Muita gente. homens por aí, né? O voleibol lá da E Barão. dificilmente tu vê alguém do nosso grupo ali que, pô, deu errado. Sim. É. As meninas também foram, não foram? Tuca foi. Tuca foi antes da gente, Jesus ainda foi foi Tuca, também. Jesus foi pro Delta. Já é um Isso, pouquinho Delta. antes, também com Paulo Jorge e Paulo Falheiro. Eu queria fazer uma ressalva, uma pincelada no seguinte. Fica parecendo que o voleibol foi o primeiro desporto que eu trabalhei a nível competitivo, mas não foi, foi a natação. Ah, Eu conta aí pra gente, como é que foi? eu fui técnico do Luso durante muito tempo, Hum, né? Ensinava o pessoal a nadar, e o pessoal era federado, alguns disputavam campeonato brasileiro, ganhavam competições de campeonato brasileiro, faziam índice, viajavam e tudo mais. Então, quer dizer, esse gosto por ser técnico, por trabalhar, apurar a técnica, é uma coisa que vem de mim, assim. uhum. Então, quando eu vi o material humano que tinha na Barão para isso, foi uma questão de juntar as coisas, né? Assim, Tem que ter aptidão pra ser técnico, era né? era Ter uma visão. desgastante. O que acontece? Lidar com os meninos era mais fácil. Com as meninas que a gente treinava, Muito hormônio, gente. era Muito hormônio. era por aí, uma guerrinha de vaidade, tudo. O time era bom. O primeiro time, né, com a Nossa. Tuca, com a Vanessa, era um time maravilhoso. Selane. Depois, eu não sei, já eram times bons, mas tu tinha que administrar muita coisa ali para poder Sim. extrair o melhor delas. Mas não me arrependo não de nada, de todas as equipes que... Mas mudou muito, né, Sérgio? Por exemplo, Uhum. hoje ficaria mais difícil, né? Hoje não Eu tinha acho como que botar um sim. aluno no Eu acho, carro. assim, Cara, eu acho, não sei se eu ficaria acho mais... que não, cara. Não sei se ficaria mais difícil, não. Eu acho que está faltando professores com essa vontade, entendeu? Cara, eu acho que tá faltando políticas públicas com essa Também, vontade. mas não tinha na nossa época. Mas aí vem. Não tem o mais clube- os jogos estudantis, os clubes escolares É. foram se minguando. É, Então não tem muito o que Por fazer. exemplo, eu fui quando eu saí da Barão, eu fui pro CIEP. uhum. E lá não tinha nada voltado para esporte. Eu me sentia um peixe fora d'água. Exatamente. E, cara, a gente mora num Não Campo foi pro Grande, um Apolo bairro... porque não quis. Ah, conta isso aí, não enfim. foi porque não Eu quis? tenho essa mágoa até hoje. E aí, Vinícius? Nós éramos um time. Tava pronto para ir. Quebrou o time. Ele ganhou a bolsa. Nós ganhamos a bolsa nós ganhamos pro Delta e ganhamos pro Apolo. Ele não foi nenhuma das duas vezes. Era muito longe, pô. E Vinícius. tipo, Campo Grande, um bairro gigante. Quanto que se perde, né? Cara, Não tendo essas aqui na políticas Cresce são voltadas. 99 escolas, né? A nona Cresce são 99. Pô, olha quanto talento desperdiçado. Cara, Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil. Não é possível Sim. que não tenha talento aqui. Não, e tem muitos. Tem muito talento. Tem muitos. muito. Não tem Um incentivo, oportunidade, talvez, não né? tem Oportunidade. Exatamente. Não tem políticas públicas voltadas para tal. Sim. Infelizmente,
Hoje em dia é futebol. Futebol, a criança quer o Quero te futebol, falar, tudo bem. nem pro futebol tanto mais, né, Sérgio? Hoje você não vê mais campinhos igual tinha na nossa época. Não tem, não. Realmente, O centro esportivo, pô, realmente hoje em dia você vê pessoas no futebol nessas escolinhas, paga. a maioria Pagas. paga. Pagas. Centro Cara, esportivo mas, tem, gente, mas desculpa. O talento, desculpa, tá na favela, irmão. Uhum. Tá no pé no chão. O talento tá no cara que tá no sofrimento ali, cara. Tem muito cara que é de condomínio talentoso? Tem. Mas, irmão, vai na favela que tu vai descobrir cada talento que... A pessoa vai pra Eu não raça, tô né? falando- Joga na pô, cara, não tô raça, falando dá o isso- sangue pelo Pô, cara, a gente não... Cara, a gente ia sem R$1 no bolso, cara. A gente ia jogar, Jogava pelo hambúrguer do McDonald's, Pô, foi o pelo melhor McDonald's, prêmio que cara. vocês Pô. ganharam, eles saboreando o hambúrguer. Não, mas, cara, a gente jogava por experiências. Mas experiência, pô, o Sérgio... Eu Ah. fui conhecer Copacabana porque o Sérgio Alan foi dar aula num projeto da Unicef. Pô, que não, da memória. Unicef não, Criança Da Esperança. Criança Esperança. Eu trabalhei no Morro do Copacabana. Cantagalo, Pavãozinho, e dava aula na praia de Mano, Copacabana. olha a vontade de jogar voleibol. Sair daqui, a gente saía daqui de Santa Margarida, Campo Grande, pegava um trem Central pegava o 484, Uhum. soltava no Jardim de Alá. Quando acabava, gente, Posto olha 6 de só, era Copacabana. 2 horas de viagem, 4 ida e volta pra treinar 1h30 e voltava pra casa. Vai voltar feliz da vida. Pra caramba, cara. Porque ali você tava tendo contato com outras pessoas, a gente tava conhecendo coisas que a gente, sem esporte a gente não conheceria. Eu ia falar do Espaço Criança Esperança, que pegava muita gente da favela e ali tinha muitos talentos para muitas atividades, né? E eu fiquei um bom tempo lá. Foi um berço também, né? Pra bastante atleta. E qual foi a maior, Sérgio, o desafio de ser professor na escola pública? Aguentar vocês. com Obviamente. Eu vou certeza. responder isso. É a primeira resposta dele, que é aguentar vocês. O que acontece? Imagina aguentar o Vinícius com 13 anos. Não, pô, 13 anos aguentar Vinícius reclamando, brigão e caramba. Não, Vinícius, né? Errou, a bola errou, já vai reclamar com o juiz, aí Não, fica eu quieto aí. fiquei na escola pública um bom tempo, né? Trabalhando direto. Então eu vi uma transformação dos alunos na escola pública, infelizmente para pior, que foi o seguinte: eu trabalhei na Barão muito tempo, aí depois eu acabei indo trabalhar no centro esportivo, levando minha matrícula da Barão, mas ainda assinava o ponto lá. Aí a diretora me convidou para eu voltar a trabalhar na Barão, como chama, hora extra, né? Dupla regência. Só que quando você vem na dupla regência, você não escolhe as turmas, você pega as turmas que estão sobrando lá sem professor. E aí eu senti uma grande diferença. Aí eu realmente falei, não está dando mais para mim ficar na escola e vendo os... Eu sou bem provido de abdômen, né? Então eu era o professor barrigudo, eu era o professor careca, não era o Sérgio Alan como me respeitava na época deles. Isso é verdade. Então isso aí você já sente um baque. É claro que eu tenho experiência, não me afeto com isso, você adverte o aluno de forma e tudo, mas é chato você ver que o respeito acabou. Vira e mexe, você vinha um professor reclamando que não aguentava mais a turma e etc e tal. Realmente o professor nunca conseguiu ter a valorização que deveria ter, né? De escola pública, escola do município, do estado. Tanto que dizem que pagam o piso, mas é para inglês ver, né? Porque não tem um plano de carreira definido e tudo mais. Então, essa é a grande dificuldade hoje em dia. Mas na época que eu trabalhei, na época deles, era uma maravilha, era muito bom, né? Tanto que eu ia para lá sábado, acho que já fui até domingo treinar. É porque Quando como a gente tava falando em off aqui, na nossa época, o colégio era a extensão da nossa casa, cara. Uhum. Então, se você não fazia em casa, você não ia fazer no colégio. Se você não gritava com a minha mãe em casa, eu vou gritar com o professor. Uhum. Tinha respeito. Tinha respeito. Hoje em O professor era visto como até hoje em um dia pai as da coisas- gente, pô, né? Não, o Sérgio Era Alan, isso. pô, foi um pai, um tiozão, e, pô. Cara, a gente ia almoçar na casa do Sérgio. Vocês frequentavam a casa A dele? gente saia do Sérgio treino. Alan, você tinha que dar aula pra eles, né? Ele levava dentro de casa Então, pra aguentar eles.
Minha filha botou, tô lembrando de várias coisas. Um abraço Grande Julinha. pra Julinha. Abração. É. E, Sérgio, e essa tocha bonita Eu ia aí? falar isso, essa tocha bonita aqui. Sérgio, conta aí a história dessa tocha olímpica aqui, da Olimpíada de 2016 Aliás, do Rio. roda ela, que tem um símbolozinho ali na frente que a gente fica Rio 2016. Rio 2016, lindíssima tocha. Bom, essa tocha traz uma história agarrada nela que é bem interessante. É claro que um professor de educação física sempre é ligado a desporto, e eu adorava ver a Olimpíada, assistir e tudo mais. E quando eu ia até a Olimpíada no Rio de Janeiro, eu assinava aquele jornal o Globo. Sim. Então, nos finais de semana, aí num caderno lá de dentro, chegou desse tamanho assim, uma tocha que estava acabando de ser lançada, explicando todos os detalhes, a parte que tem em braille, o que que significa cada um. Então, em braille é outra. Depois eu falo da outra tocha. Tá. Então, eu virei para Alice e falei assim: pô, meu sonho era correr com a tocha. Aí ela falou assim: se você quer sonhar, você cola e coloca na tua frente essa imagem para você fixar isso. Enfim, aí começaram a aparecer as empresas fazendo promoções para as pessoas mandarem histórias para participar. Então, vou fazer uma propaganda aqui, mas Pode fazer, esse problema não. então o Bradesco, por exemplo, pedia que contassem a história de alguém que merecia correr com a tocha. Eu não tinha ninguém lá para contar, quer dizer, não tinha ninguém. A minha esposa contou uma história realmente que eu ia me aposentar, que eu trabalhava com vôlei, com as crianças. Contou uma história bem interessante. E mandou para lá. Só que eu não botava fé que eu ia ser escolhido através de uma história contada somente pela minha esposa. Porque muita gente lá mandava e várias pessoas Endossando também a história, né? dedicava às mesmas pessoas. E aí eu fui recebendo e-mail, passando por etapa, passa por etapa daqui, passa por etapa daqui. Aí chega uma que já pergunta o tamanho da tua roupa e tu sente, opa, estou ficando perto. Mas eles sempre diziam, não, você ainda não está escolhido, mas... nananana. E eles escondem tanto que o resultado sai uma semana antes da Olimpíada. Você não sabe se vai, você não sabe aonde é e tudo. Então Aí tava naquela emoção Aí estava ainda, vai, naquela não expectativa, vai. vai, não vai, aí saiu o resultado, né? Que foi. Agradeço a Alice por ter mandado a história. Eu acho que eles também fazem uma verificação, né? Pode ter aparecido muita história Foi mentirosa. uma coroação, a cereja do bolo, assim, do trabalho. Com certeza, foi. Ai, mas E como você soube, mas assim, o que você foi acontece? chamado? Muita emoção, né? Ah, Eu queria tanto que eu mandei também para a Nissan, mas aí eu que mandei, que podia contar. Eu falei, vou tentar de um lado, tentar do outro, né? Aí o Bradesco me chamou, aí tudo bem. Aí, e como é que foi essa desenvoltura? Aí chamou, aí aí, ela foi se apresentar? Como é que foi isso daí? aí me chamou por e-mail, aí eles me dão a documentação toda, aí marcam. Aí você pega a roupa no dia, você pega a tocha no dia. Aí eu corri lá na véspera da abertura da Olimpíada, eu corri lá na reserva, né? Lá no recreio com barra, né? Aquele trecho ali. Foi interessante, encontrei Zagallo lá, foi de cadeira de roda, tadinho. E outros mais, né? A sua trajetória foi esse pedaço do percurso? A minha trajetória foi esse pedaço. São entre 200 e Porque foram vários 400 que metros. não foi? É revezamento. Foi É o revezando, não foi? revezamento, é o revezamento da chama, né? Isso, da Você chama. encosta uma tocha na outra e aí ao final você devolve a tocha para eles tiram o tubinho que é o gás e para quem tem direito a ficar com a tocha, era o meu caso. Aí eu fiquei com a tocha, mas eles tiram o gás para não ter acidente, né? Sim, claro. Mas aí, como eu ia te dizendo, aí eu mandei o pedido para a Nissan
E aí acabou que eu estava assistindo. Aí começou a Olimpíada, já corri com a tocha, tu estava assistindo vôlei de praia em Copacabana. Aí recebo um telefonema da Nissan me convidando para eu correr com a tocha paralímpica pela Nissan. Pô, que legal. Então, Olha, que então eu tenho as legal. duas lá em casa, Essa a daí eu não sabia, paralímpica não. e a olímpica. Então, É. a Paralímpica é em Braille, então. A Paralímpica é parecida com essa, só o símbolo é diferente. Tem as inscrições em braille e por dentro ela é mais para ouro, assim, né? Isso não tem verdinho aí. Tem verde e Por azul. dentro ela é mais para ouro. Não trouxe as duas porque não havia Cara, necessidade. e pra gente que gosta de esporte, na Olimpíada é um negócio que é surreal, né, cara? É. Fazer é. parte E como eu tenho dois filhos, eu sempre falo que tenho duas tochas, Tocha, uma uma para pra não ter Agora briga, né? eles vai ter briga, né? Uns vão querer a olímpica, aí sei lá, para o ímpar, não sei. Por enquanto tá lá, bonitinha lá na. Então, quer dizer, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, né? Aí no dia quando eu tô preparado para receber a chama, aí ela tem um dispositivo, eu vou pegar aí para mostrar. Porque ela funcionava assim, ó. Ela tem um dispositivo aqui embaixo que ela é travada. Vamos ver se eu consigo aqui. Então tu ficava assim esperando. Aham. Para acionar o gás, você quando chegava perto você fazia isso, entendeu? Olha. Aí a tocha começava a acionar o gás, recebia a chama. Linda, linda. Então era esse acionamento aí. Aí nesse dia, quando eu olho para trás, depois que eu acionei, que eu olhei, abriram uma faixa, estava minha mãe, meu filho, minha filha, minha esposa. Sérgio Alain, você é nosso herói olímpico, eu tenho essa foto lá na minha Coisa mais cabeceira. linda, hein? Nossa senhora, que emoção, É hein? muito legal. Consolidação de toda a trajetória sua como Sim, professor, né, de educação dedico física, a né? todos os alunos que passaram por mim, seja na natação, no voleibol, seja também me ajudou a trajetória dos meus alunos de terceira idade, que eu trabalhei no centro esportivo, Master. Tem as medalhas aí de vencedores do torneio lá em Saquarema. Os seus alunos de 96 já estão começando a entrar no time Master. 97. 97, pode entrar já no seu time Já Master. estão no mais, mas eu tô Já vamos aposentado. por 40 a mais. 40 a mais. 40 anos. Nossa. Eles podem jogar, mas agora eu quero convite só para torcer, não quero estresse de ser técnico, não. Nós já estressaram muito o professor. Até daí na casa do professor, para estressar, vocês já estressaram, tá vendo? Não estressava, não. Eu vou te falar, os Vinícius A galera são mais boa, mais né? tranquilos, por incrível que pareça. Vocês são tranquilos. sempre foi Mas o muito Vinícius que ainda mais ainda de fala, mas o Michael é a tranquilidade de E pessoa. uma tranquilidade irritante, né? Né, Michael? Então, conta aí. Ah, e olha só, o Sérgio Alain também é multifacetado, né? Apesar de ter isso tudo. Ele é Pega essa sambista, camisa. né? Essa camisa aí bonita, pra contar pra gente aí. Compositor de vários sambas enredo. Como é que foi essa entrada aí também nessa questão de samba enredo, carnaval? Como é que foi isso? Porque aí, educação física, aí pra parte... Eles começaram a ver essa história de uma forma até interessante, que eles sabiam que eu tinha uma faceta Marchinhas de de carnaval, carnavalesco, asa marchinhas- de barata, perna de aranha, unha de morcego, dente de piranha. Escreva no papel seus desejos mais sinceros, secreto. secretos, põe no caldeirão que vai dar certo. Isso aí em 97. filho. Que- Michael, que Cara, eu canto isso? cantei pra minha filha a infância toda essa musiquinha. Minha filha também sabe, conhece. Deixa eu contar a história dessa e de outras musiquinhas que me levaram a chegar ao samba enredo. A gente tem ainda tem até hoje um abraço para o grupo Donzelas do Calhambeque, meus amigos Kleber, Gago, e demais componentes não dá para falar todo mundo, que é uma trajetória muito longa, mas a gente saía num carro velho, que ainda existe, vestido de mulher lá, e ali com temas
E nesses temas Tinha temas no bloquinho de vocês? tem uma revista lá, um dossiê com tudo. Teu dossiê? Um ano era Paquita, outro ano era Tieta, outro ano Ah, era mentira! Sério, verdade. Sério? É, E todo mundo de Tieta, todo mundo de quem Paquita. quiser entrar no Facebook e procurar Donzelas do Calhambeque vai achar nossas fotos lá. Desde de 79 que eu saí 25 anos seguidos. Enfim, aí, através disso, eu fui pegando gosto a partir de um certo momento, fazia marchinha todo ano para. Aí abriu um espaço, apareceu uma oportunidade de eu compor na Unidos da Tijuca. Olha. Uma pessoa que eu trabalhei com aquele telecurso 2000 Esporte lá no Maracanã. Tem história, hein? Um amigo Nossa chamado senhora, Jorge. o homem tem uma história que, nossa Um senhora. amigo chamado Jorge Trovão, falou que era compositor de lá, e eu falei, eu gosto. Aí ele me convidou. Aí entrei e fiquei. Entrei em 2000, foi o primeiro samba que eu fiz. Aí em 2005 eu ganhava o meu primeiro samba, né? Nossa. Na Unidos da Tijuca. Uma palhinha, dá uma palhinha. Entrei por um lado, saí pelo outro a cantar. E quem quiser invente outro lugar, o meu paraíso, local mais perfeito não há. Faço do Borel a Xangri-Lá. A Tijuca foi vice-campeã do Carnaval, perdeu por um décimo. Um décimo. Vale ressaltar que não foi o décimo perdido por Samba Enredo. Samba Enredo foi tudo 10. Boa, bom lembrar. Bom. E aí eu comecei. Aí depois, em 2011... Então você foi logo pro seu primeiro, tu chegou... Ficou... Paulo Barros. Paulo Barros, né? Eu acho que é o primeiro ano do Paulo, não é? Foi o segundo ano Segundo do ano do Paulo Paulo. Barros. O primeiro ano foi aquele DNA, né? Ah, sim. E o segundo ano do Paulo foi... O samba do homem só esse. foi só o Paulo Barros. Só. Aí, em 2011, eu venci em São Paulo, na escola do grupo especial de lá chamada Águia de Ouro. Sim. E em 2017, venci novamente na Tijuca. O cara coleciona títulos em tudo quanto é lugar que ele passa, cara. Mas o desfile foi prejudicado por causa da estrutura do carro que caiu e a gente não foi bem. Foi um carnaval difícil, né? Esse ano foi um carnaval difícil. Foi o ano do acidente da Twitch. Porém, agora nós... Eu tenho 8 sambas assinados no Sereno de Campo Grande. Tá sereno. Voltou pra casa. Voltou pra casa. Mas esse vai ser o primeiro que eu ganho na série Ouro, porque o Sereno ficou um bom tempo na Intendente. Isso. Né? Esteve no grupo de acesso em 2013, mas o samba não era meu, então vai ser a primeira vez um samba meu do Sereno. Essa é a parceria aí. Tô ali atrás. Beto BR, né? Beto BR. Beto BR, aqui de Santa Margarida, inclusive. Grande Beto BR. Grande Beto. Beto BR, Fabinho, Marcelinho, Chevette, André Baiacu. Marcela, vou cavar aqui. Vamos desfilar? Grande. Não, vamos dar essa cavada aqui. Vou deixar gravado. Vamos deixar gravado. Vamos dar essa cavada aqui, né? Vamos desfilar. A minha ala tá. Isso aí. Vinícius, vamos desfilar, Esse Vinícius? foi um outro momento nosso. Esse momento a gente estava confeccionando samba. Cláudio Russo, Márcio Preza. O presidente, Carlos Alberto Galego, um abraço. Um abraço para todo mundo do Sereno, de Campo Grande. Um beijo para. Marina deve estar vendo nesse momento. E a gente aproveito para convidar Campo Grande em peso para desfilar no Sereno, que a gente precisa ter uma escola forte e só com os componentes mesmo, com o pessoal de Campo Grande é que a gente vai conseguir chegar lá. Nós estamos no maior bairro do Brasil. Se a gente não chegar e colocar uma massa boa dentro da cena, não tem como, gente. Vai dar para dar uma palhinha aí? Eu só não posso botar o áudio, mas eu vou deixar correndo aí, Sérgio. Porque senão a gente perde a live. Aqui tá a música não... o YouTube clipe, derruba. Né? O YouTube derruba. Mas eu posso cantar. À vontade. Aí cantar você pode. Mas aí vai complicar, isso aí fica... Pô, não trouxe meu cavaco, Sérgio, senão até digitava.
Brilhou do grande raio um clarão, e o bambuzal em profusão iniciou seu balançar. A lei está em cada fundamento, da borboleta solta ao vento, ao velho culto de Babá. Fogo e magia da terra, espada e defesa na guerra, chama que acende o amor. Como serão seus filhos que nunca perdem o brilho, nem seu jeito sedutor? Xangô, Exu, Ogum, Oxaguian, oh, no barravento seu, axé. E o bicho mais feroz que se abriu em flor é Yansan, é Ibalé. Aí repete, né? Olha! Vamos começar a ensaiar o samba pra gente cantar, né? Agora a segundinha. Vamos lá. No mar é um coral, a fé dos ancestrais, o forte vendaval que aportou no cais, do canto da beata até o altar da santa, um banho de água de cheiro. Em 4 de dezembro me visto de vermelho, na baixa do sapateiro. Epa, rê, que belo iá, Santa Bárbara chegou, e a coruja vem cantar em seu louvor. Santa Bárbara chegou, epa, rê, que belo iá. Em seu louvor a coruja canta, ventania e tempestade, o poder do orixá. Olha a matamba aí, olha a matamba, roda sai em liberdade, o sereno é meu gongá. Oiá no samba, oiá no samba. Tá bom, gente. Aê! Que Muito maravilha! Então, galera, ó, galera que quiser Bom, desfilar aí no em todas as plataformas, quem quiser ouvir, tá aí. E aí, Sérgio? Não conheço ninguém, quero desfilar no Sereno. Como eu faço? Bom, você pode entrar no Facebook ou Instagram do Sereno Oficial e colocar lá, quero desfilar no Sereno, que você vai receber um retorno de qual ala direcionar. Não vou dar o meu zap, porque a minha ala, Sim. ela já está com um pessoal já, Não, mas é uma entendeu? pessoa assim, Não, mas eu tive vontade, é só entrar no Instagram da Sereno. ela entra no Instagram, entra no Facebook da Sereno e coloca lá, tem a dona Marina que está sempre vendo lá isso, Deca, tem muita gente lá, né? Agora, alguns ensaios, É isso que eu ia falar, tem que participar dos ensaios, né? o ensaio técnico Samba na na ponta da língua. Sapucaí, é, o ensaio técnico na Sapucaí será no dia 20 de janeiro, né? A gente é a primeira escola num sábado, e o nosso desfile é 10 de fevereiro, também num sábado, o sábado de carnaval. 20 de janeiro é São Sebastião, né? 20 de janeiro é São Sebastião. Isso aí. É. É o quê? É sábado ou domingo? 20 de janeiro é sábado. Sábado, né? É. Tamo lá, Magrinho. E o Tamo desfile junto, Marcelo. virtual, Sérgio? Oi? Tu tinha falado comigo sobre o desfile virtual, como que funciona? Ah, eu componho também para uma escola de samba virtual chamada Acadêmico da Coruja, que a gente chama de Corujinha, a Corujinha da Zona Oeste. Um abraço para o presidente Wendel Machado, que a gente faz o samba e a Júlia que grava é a cantora oficial da escola. E é um desfile que acontece pela internet, mas como se fosse maquete ou desenhos e tudo, e vai tocando ali. Tem várias escolas. Normalmente é criado para aquele pessoal que gosta de ser carnavalesco e tudo. É como se fosse um estágio para um dia a pessoa chegar no carnaval mesmo oficial. Então existe Interessante, eu não sabia que existia esse isso, não. desfile virtual, Tem uma liga, tem a liga Tem liga e tudo, É, é escola tudo. virtual? Liga das escolas de samba virtuais, tem tudo. É O muito negócio interessante. é bem galgado ali, né? E a sua filha é puxadora, né? A minha filha, ela é intérprete Intérprete. dessa escola e de outras escolas também. Ela é intérprete de apoio do Sereno, que é do grupo de acesso, né, que chama Grupo de Ouro. Ela é intérprete de apoio da Tuiuti, que é do grupo especial. Uhum.
E ela é cantora oficial de uma escola que está na Intendente, no grupo Prata, chamado, eu vou falar, Flamanguaça. Tá bem, né? Tá bem, né, Julinha? Para um vascaíno é um esforço falar essa palavra, mas eu dou força para ela porque ela está mostrando o talento dela. E a Intendente ali é um celeiro de escolas de sambas também, de torcidas, né? Que tem a do Botafogo, tem a do Vasco. Tem de todas as escolas. Tem Do Flamengo tem mais de uma, tem mais umas de uma. 2 ou 3. E legal também, mulher, você puxadora, intérprete, Sim, né? Eu acho isso bem interessante, né? A Julinha começou desde mirim, né? Julinha cantava nas escolas mirins. Foi crescendo nisso. Você colocou a bichinha pra... Vai cantar, menina. Foi assim? Não coloquei, não. Foi Foi acontecendo? Na verdade, eu coloquei ela para cantar um samba meu, mas quando a escola da Tijuca, né? Mirim, chamada Tijuquinha do Borel, estava sendo fundada. Aí a gente fez um samba e tinha que cantar alguém que fosse abaixo de 18 anos. Deixa eu ver. Aí tinha Bernardo e tinha a Júlia. Aí falou, vai, Júlia, vai você. Bernardo não é chegada samba. Bernardo é do rock. Aí ela nem tinha interesse em cantar nem nada, mas ela topou o desafio. Primeira semana não foi lá muito bem, mas era só para apresentar. Aí eu achei que ela ia desistir, mas ela realmente inverteu a coisa. Ela treinou e cantou bem na segunda. A gente não ganhou o samba, mas ela, ao final, foi convidada para participar do carro de som da Tijuquinha. Olha que legal. Logo no primeiro ano que... E não parou mais. Não parou mais. Foi Então, embora. tá morando na Sapucaí, todo ano tá lá. Bernardo que não quer saber, né? Bernardo não. Bernardo, ele é do mundo, né? Trabalha com navio, recreação, trabalha na Royal, então de vez em quando é uns 4, 5 meses. Ele tá aqui na live aqui, mandando um alô aqui. Tá mandando Fala, um alô. Bernardo! Beijo, filho. Então é isso. Muita gente aqui na live aqui. Tem pergunta aí na live, Vinícius? O pessoal tem mandado. Uma eu já fiz, que a Márcia tinha perguntado sobre se hoje era muito difícil a diferença de geração pra aula, né? Olha, hoje eu vejo assim, eu com 11 anos, eu era apaixonado por educação física no colégio. Hoje eu tenho um filho para 10 para 11 anos, a criança não quer ir para educação física, só quer joguinho eletrônico, e tu fica tentando motivar, vai, joga. Dá um mundo meio complicado, né? Uma fase para você incentivar a criança. O negócio hoje é na base do joystick, né? Ali o tempo todo. Eles estão perdendo tanta coisa que a gente não tem noção. E olha, a minha época, ainda por cima, no caso do meu colégio, ainda tinha uma dificuldade, porque as meninas, elas não gostavam de jogar vôlei. Elas não gostavam de a educação física no ensino médio. Eu tô com cólica, eu tô com isso. E eu era um pivete. Então eu queria jogar de qualquer forma. Nada mudou, né? Nada mudou. Aí eu jogava junto com os meninos. Eu acabava indo no jogo dos meninos. Mas isso acontecia na Barão também, porque a aula de educação física tinha aquele pessoal que dava aquela fugidinha que não gostava. E não tinha só educação, não tinha só vôlei. Ainda foi campeão com futsal. Exatamente, aí nas medalhas tem outras. Porque a Barão ganhou futsal, a Barão ganhou basquete. O carro-chefe foi o voleibol, né? Teve um time que eu criei só pro Ricardo jogar, lembra? Que ele era federado. Ele era federado. Eu lembro Aí eu disso. fiz um time de basquete, a gente beliscou uma medalhinha de... Eu fiz um time pra pessoas, foi bem. Cara, craque de bola, craque. Jogou comigo na bola. Ele falou que ele não tem essa foto mais, tá? Você tem, ele não tem. Ele que me deu aqui, a dedicatória dele. Eu mandei pra ele, ele falou, pô, Mike, eu não tenho mais essa foto e o Sérgio tem, ainda bem que pra provar que ele jogou no Flamengo. O Rodrigo tá aqui na live. Digão hoje é um grande professor de educação física, um bodybuilder, um moleque tá gigante. Eu vejo aí ele amassando todo mundo aí. Né? O Diego tá mandando aqui, fala do futsal, tá aqui também. Teu primo, Vinícius. Ele foi campeão com o Sérgio. O Diego foi campeão com o Sérgio, jogando...
Marina Santos, fala aí, amigo. Sereno presente. Adigão. Teve um do pessoal, a futsal. Laísa também tá aqui, que tu jogou com a gente lá no centro esportivo, lá sim. no Não, clube escolar. Clube escolar, A Laísa. Flávia também mandou um beijo. Laísa daquela geração de Uga Do Uga. Uga Uga de Flávia. Eu lembro, eu tenho elas no A Júlia Facebook. falando papai sofrendo pra falar Flamanguaça. Muito obrigado por esse momento, Júlia. Eu lembro, agora tem que falar. Eu lembro Pode tirar que, essa foto feia daí. Eu lembro que a gente estava treinando no Aliados Hum. e era final de 98. 98, final do Real Madrid e Vasco Vasco. versus Real Madrid. Real Era Madrid. do. E o Vasco perdeu. Show de bola. Ela é vascaína também? Eu sou Marcela? vascaína. Me perturba. Não, eu levei ainda o pito do seu filho ainda por cima. Eu cheguei e tava. Porque o Bernardo é vascaíno, Bernardo né? é Doente, né? E nessa época da escola a gente era, enfim, todo mundo, a galera vascaína se unia, né? Contra o Flamengo. Tinha aquela coisa, né? Aquela rivalidade. Aí um dia eu me compadeci com o Vinícius, que ele tava torcendo triste e tal, não sei o quê. E como o Bernardo me conhece lá, 20 anos atrás, aí eu mandei, tô me compadecendo, nem acredito que eu tô me compadecendo com o flamenguista. Nossa, ele mandou uma mensagem pra mim, Marcelo, que história é essa? Tá virando a casaca? Tá na hora de pular já, Não, Marcelo. peraí. Oi? Tá na hora de pular já. Não, Pular, tá não, ótimo. para. Que é isso? Eu vou Agora o até time o tá final. reagindo, o time tá reagindo. Cruz de Malta até o 2 final. anos já vai. na casa, já tá na hora de mudar já, Marcelo. Até Acabou. mais, vou fazer 3. 3 anos já, Marcelo? Aliás, Mas meus é parabéns impressionante. pro meu time que fez aniversário ontem, 125 125 anos. Parabéns, Vascão. Uhum. A história é bonita. Não gosto do time, mas a história é uma história... História Tem mais alguma coisa aí, Vinícius? Não faça esse corte, Marcelo. Eu falando que essa história do Vasco é bonita. Vai ser o primeiro que eu vou cortar. Magrinho falando que o Vasco tem uma história bonita. Gente, mas tem mesmo. Não, a história do Vasco Não, mas isso eu sempre falo. é belíssima. A gente tem um programa aqui no estúdio, às terça-feira, Papo Show, Uhum, que que o rapaz convida o pessoal de futebol de várzea, uhum. Thiago. Foi muito legal as histórias, muito legal. E a gente fala que ele fala assim, e aí, qual é o seu É time? uma eterna Sou luta todos. contra o preconceito, o Vasco, né? Até hoje. Verdade. O que aconteceu esse último jogo agora foi absurdo. Agora tá tendo que enfrentar o pessoal dizendo que a barreira do Vasco só tem bandido, não sei o quê, papai favelado. E uma justificativa muito preconceituosa. Cara, Maracanã é de frente pra Mangueira. é só através. Não, E samba e futebol, 10 Sérgio? minutos de São Januário, se for de carro. Samba e futebol combina mesmo? Samba e futebol combina até Intendente Magalhães, né? Depois que... Depois o negócio que esqueci. Depois a gente só vai saber aqui no Rio, se, por exemplo, estou torcendo para Flamanguaça subir, né? Que vai ser do Prata, né? Torcendo para Flamanguaça, não, torcendo para Olha outro corte que vai dar. Eu tô torcendo pro Flamengo. torcendo para minha filha, né? O Hudson Flamengo. também, que eles cantam juntos, eu estou torcendo para os dois. Mas aí a gente vai ver como é que funciona isso. Em São Paulo, funciona mais ou menos. Gaviões da Fiel, Mancha Verde, são escolas que já chegaram lá no topo, né? Mas aqui no Rio, não, quando se tenta fazer enredo de escola, Exatamente. o não enredo. rola. O Vasco tem um A samba Estácia, no cantado em São Januário, no Maracanã, que é da União da Tijuca, e a União da Tijuca desceu naquele ano. Não, o Flamengo 95, o Papagaio tem, a Estácio também desce. A Estácia Exatamente. também. A Estácio desce também. Na verdade, não. A Estácio não desceu, mas fica bem próximo, abaixo. bem abaixo. Só que, assim, o samba do Vasco é muito bonito, tanto que é cantado até hoje. Verdade. Mas, infelizmente, não funcionou. Não sei se era o futebol ou a bronca que o pessoal tinha do Eurico na época, né? Ou ambos. Ou ambos. Ou ambos, né? É. Mais alguma coisa aí, Vinícius? Só o Bernardo falando que é um absurdo falar do Flamanguaça. Como é que eu vou agradar 2 filhos, hein, gente? Meu Deus do céu. Isso. Tem alguma coisa aí, Magrinho? Não. Tem não? Então vamos lá, gente. Então, obrigado o Sérgio Alan por estar aqui, contando a trajetória da sua vida. Não acabou não, tem uma Tem uma surpresa. surpresa no final, aí. mas Tem a surpresa? Tem uma Ah, é? surpresa. Eu não assisti nenhum deles.
Pra ter surpresa de... Tem a surpresa até pra Roche, né? Porque ele não falou dessa surpresa. Eu peguei um... Temos surpresa. Temos surpresas então. Então faz aí, Vinícius, a sua Vou botar surpresa. aqui. É aqui? Surpresa. Aí vai aparecer. Olhar pra cá? Ele surpreendeu a todos. Então vamos dar pedi- atenção. Tchan, 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 tchan. Olha aí meu coração, hein? E Ricardo? Deixa eu ver se o áudio Ó, tá aí. não sei se eu vou identificar todos, não. O Eu pessoal vou tá dando cola, eu velhinho, vou hein? dando cola. Vai ajudando. Deixa eu dar o... Jogava muito, meu Deus. Passando para deixar um grande abraço para o nosso amigo Sérgio Alain, grande mestre. Dizer que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, de ter feito parte, junto com grandes outros atletas, Maicon, Vitor, né, Fernando, Vinícius, e tantos outros que passaram. E só tenho a agradecer ao Sérgio Alain por tudo que ele fez pela gente. Um cara que formador de caráter, um cara que é exemplo para todos nós. Sempre bom falar de Sérgio Alain, tem muita história boa para contar, só vem memória, só vem coisa boa na memória. Bom, te admiro muito, Sérgio, dizer que você foi um grande exemplo pra gente, pra mim, principalmente. Tá? E só tenho que te agradecer. Forte abraço, querido. Olá, tudo bom? E Renan? Desculpa o barulho que eu tô no aeroporto, mas tem um tempo que eu não vejo Sérgio Alain. E o mais próximo que a minha pré-adolescência teve daqueles filmes americanos de professor e esporte, né, de motivação, né, foi com o Sérgio Alain, com a turma de vôlei naquele que ele estava até mais do que a gente. Bate uma bolinha. Eu me lembro que eu joguei contra Olímpicos, cara. Então é isso. Um abraço, Valeu, Sérgio Renan. Alain. Renan, um abraço. Olá, passando para deixar aquele abraço aí pro Sérgio Alain, esse grande professor que Fernando. nos ensinou bastante, né? Foi parte aí da nossa formação, de uma época onde a gente criou grandes memórias e grandes amigos, né? Na realidade, os melhores amigos até hoje, né? Era importante no time. Grande abraço aí, Sérgio. Demais, meu irmão. Fala, galera do podcast, beleza? Serjão, Ih, o cara- mestre, amigo, meu primeiro técnico de vôlei. Cara, que satisfação tá podendo te mandar essa mensagem. Só queria dizer que você é uma inspiração, principalmente para muitos alunos que passaram, né, pela sua história, que hoje se tornaram professores de educação física. Assim, você, cara, Você é um deles. é uma pessoa sensacional, um amigo, um professor. Cara, só desejo tudo de melhor para sua vida. Hoje, sempre e por muito mais tempo ainda, tá bom? Um grande abraço, um beijo para você, para toda a sua família. Fique com Deus. Tamo juntos. Valeu, Rodrigão. Olá, meus Nossa, amigos. Rafa. Ih, rapaz, Desde já quero agradecer a oportunidade. Falar do professor Sérgio Alain A irmã dele também é me jogou levar a muito um vôlei. passado muito feliz, Prima também, né, Dani? Prima também. onde ele nos despertou para um esporte que se tornou uma paixão para nós naqueles tempos. Foi muito bom. Tenho memórias assim, indescritíveis de momentos onde nós estávamos ali nos treinos, nas partidas, e tudo isso aconteceu graças ao professor Sérgio Alain. Com muito empenho, muita dedicação, levantou Vocês vão fazer eu esses chorar, hein? jovens aí para essa batalha aí esportiva que nos fez muito bem. Foi muito bom, tanto as amizades conquistadas, o ambiente de treino, os jogos, os desafios, as viagens, os ônibus. E foi muito Aí bom. era uma família Tanto grande. na Barão, Todo mundo jogou. quanto no clube escolar. Devo tudo ao senhor. Muito obrigado. As memórias Valeu, Rafa. não tem preço. Tudo que a gente viveu foi tudo graças ao senhor. E tem aqui, ó, as minhas recordações. Campeonato Tem de aqui 1997 e de 99 pelos Jogos Estudantis. Pra quem não tem, as minhas estão aqui guardadinhas. Ó. As recordações no coração e as medalhas aqui materialmente. Tudo graças ao professor Sérgio Alain. O Senhor trouxe muitos benefícios para nós. Que Deus continue abençoando o Senhor no que o Senhor fizer. Um abraço Vinícius, Obrigado. e sucesso.
Queria conseguir abraçar o Vamos lá, falar do Marcinha. professor Sérgio Alain Márcia. é lembrar de uma fase muito bacana. Eu acredito que talvez seja a melhor fase da época de escola, assim, na minha vida, né? Eu lembro dele com muito carinho, com muito respeito, com muita vontade de nos passar algo. E com certeza passou, né? Ele foi além do vôlei, ele foi além da educação física para todos nós, né? Eu acredito como um todo. Um professor que marcou uma geração, marcou a minha geração, né? Eu não sou jogadora de vôlei, Seu bebê, enfim, mas eu aprendi a apreciar o vôlei através dele. Então, eu deixo aqui o meu carinho, dizer gratidão por ter nos ensinado tanto, não só no esporte, Beijo, Marcinha. mas ter nos ensinado que existia um futuro, que a gente podia muito mais, que tinha muita coisa bacana pra gente, né? Mesmo numa região, numa situação onde tinham tantas crianças carentes, né? E que às vezes o melhor que uma criança podia ter naquele dia era uma aula do Sérgio Alain. Um beijo grande para vocês e muito bom relembrar desse momento. Quem faz eu chorar? Ah, gente, eu chorei. Cara, quanta gente boa, né, cara? A Márcia falou uma coisa muito bonita aí, que numa comunidade carente, a única coisa que eles tinham de bom era a aula do senhor. Isso foi legal, né? Acho que... A gente na época não tinha noção. Mas ouvindo esses depoimentos. Tá dando delay aqui. Deixa eu baixar. É porque tava ao vivo. Só dali, só desse apanhado ali que apareceu. Nós temos ali Ricardo Petrobras, a Márcia, uma empresária gigante no ramo dela. Digão, professor. Quem mais apareceu? O Rafael. O Renan. Assistiu Criança Esperança? Não. Ele foi o produtor do Criança Esperança. O Renan é gigante. Assisti Criança Esperança. Gigante. Renan é um cara gigante. Eu adoro o Renan. Eu amo a Márcia também. São meus amigos pessoais. Mas quem tá Falando em Rafael, se não me engano, o Rafa eu não tenho contato com a Gisele foi da primeira geração. A Gisele é da geração de 96. A Daniele já é vice-campeã em 97. E o Rafa é campeão em 97. A prima dele, a Daniele, mandou um abraço. Cara, quanta gente boa. Sim, tinha muita gente. E eu espero que tu... Tem que marcar um dia pra gente poder dar um abraço ao vivo nesse pessoal. Mas manda pra lá pra eles um recado, né? Uma mensagem pra eles lá. Aqueles que mandaram recado, aqueles que escreveram aqui na live, aqueles que vão ver esse vídeo depois, porque por algum impedimento não estão podendo ver agora. Vai aqui meu beijo, meu abraço, dizer o quanto vocês também foram importantes na minha vida naquela época. E isso me fez crescer muito. E assim, a gente se aposenta e mal ou bem a gente fica meio deprimido, meio para baixo. Então, uma coisa como essa, assim, que aparece as pessoas falando de você, que você sente que é uma coisa de sinceridade que vem lá do coração, é um levante muito grande. Então, um beijo para vocês todos, continuem, sigam no caminho correto, que é isso que a gente tentou passar na época, acho que a gente conseguiu, e vocês não se percam de mim, tá? Ou no Face, ou no Zap, ou no Insta. Mande informações e se quiserem reunir, me chamar, vou estar presente. A Márcia está perguntando que agora o senhor já aposentado, se ter sido professor foi uma missão assim para o senhor. Com certeza, né? Porque eu fiz educação física numa época em que não era das carreiras que estavam na minha mira de primeiras opções. Quer dizer, estava na minha, não estava na da família, que sempre quer que a gente seja, né, um médico ou um engenheiro, sei lá, qualquer coisa desse tipo.
E eu, modéstia à parte, não era um mau aluno. Eu tinha condição de ser bom em, em outra atividade. Só que o esporte me atraía muito e eu fui levado a fazer educação física graças a um professor que eu tinha, hoje falecido, que chama-se professor Osmir, né? E eu tive orgulho de mostrar a tocha para ele ainda em vida e tudo. Ele faleceu tem 1 ou 2 anos. E assim como eu, alguns outros colegas que foram alunos dele no tempo do Raja, do São João de Brito, vieram a ser professor de educação física graças a ele. Então, esse legado que o Rodrigo falou ali, né? É constante, né? É constante, é o ciclo continuando, né? A coisa Faria que tudo vai, de novo, Sérgio? a coisa que vai continuando. Bom, se fosse voltar no tempo e eu tivesse os mesmos alunos, sim. Mas com a geração de hoje, com o velhinho aqui já em estado meio precário, fica difícil eu conseguir fazer alguma coisa desse tipo. Mas quero ainda aplaudir vitórias dos meus alunos. Já fiz a minha parte, a missão está cumprida. Show. Espero que tenha gostado, Sérgio, dessa homenagem que seus alunos fizeram ao para mestre você. com carinho, né? Quando eu, sinceramente, quando eu recebi o convite, eu fiquei até meio assim, falei, gente, será que eu tenho alguma coisa realmente para contar, alguma história, alguma coisa que seja interessante? O homem é uma lenda. Alguma coisa interessante, alguma história. O homem é a história. Aí vocês me fazem uma coisa dessa aí eu fico... assim, a gente fala disso até hoje, Sérgio. Quando surgiu... Né, Maico? A gente conversa sobre... E quando surgiu o projeto aqui, o primeiro nome que o Vinícius falou, me ligou, falou, cara, vamos falar, cara, Sérgio. Sério? Foi o primeiro nome que... Obrigado. Verdade. Foi o nome Sérgio. Tava cara, montando Sérgio. o estúdio. Tava montando, tá? Nem montando. Cara, tu queria fazer assim. Cara, Sérgio, pô, mano. E realmente foi muito mais do que a gente esperou. A gente conseguiu o contato da galera pra poder estar falando com você. Deu um trabalhinho, rapaz. Ah, é? E a galera vai se... É a vida, né? A vida vai se espaçando. Eu na verdade, eu vou dizer assim, claro que foi surpresa. Mas... Michael me coloca no Facebook. Quem jogou voleibol na Barão? Não, mas foi pra divulgar a live. Não, eu sei. Não sabia o que ia acontecer. Mas eu falei, alguma coisa está sendo aprontada aí. Aí o coach escorreu para um lado, mas pro outro lado. Eu achei que fosse assim. Eu não consegui. Me dá uma pergunta para eu fazer pro... Uma dupla dessa tem que esperar um pouquinho mais. Você colocou o sarrafo lá em cima, cara. A Júlia tá falando que a tua neta Alice tá esperando um beijo que você não mandou pra ela. Ah, tem. Então, um beijo pra minha neta Alice, tem 5 anos. Vovô vai te dar um abraço quando chegar e o beijo aí ao vivo, tá? Tchau. Gracinha. Tem mais? Não, foi tudo isso. Foi tudo isso. Obrigada, Sérgio, por estar aqui. Eu que agradeço. Essa homenagem os meninos estão falando. Eu falei assim, Vinícius, você tem que sentar aqui, deixa eu aprender a controlar ali. E você aliás, eu queria que o Vinícius botasse a cara um pouquinho. Aí, Vini. Vem cá, Vinícius. Deixa eu afastar aqui, calma aí. Senão eu não caibo ali. Contamos muita história sua para você ficar escondido. Vem cá, Vinícius. Ali, aqui, ó. Vinícius. E aí, Vini? Lá fora eu vou querer uma foto dos dois comigo. Daqui a pouco a gente cara, vai tá... Uhum. E assim, pra tanto botão ali que não... Eu falei, Vinícius, me ensina a mexer nos botões ali, porque o ideal é você estar aqui junto com o Michael. E assim, cara, e se eu e o Vinícius estar aqui, é muito por conta desse cara aqui. E se tá muito pô, você sabe a relação que a gente tem, eu, Vini, Vitor. A gente é uma família, a gente brinca que família nós se escolhe e nós escolhemos a nossa. E a nossa família é a gente mesmo, não tem jeito. Eu vou contar uma coisa. Muito antes das duplas sertanejas, existia o Michael e Marcos, né? Essa geral, isso aqui. Essa é desde 97, moleque. Ai, gente, que legal. Parabéns pela iniciativa, Vinícius, Michael também. Os meninos também que se
se mobilizaram pra mandar os Não é vídeos, fácil isso né? daqui não, tá, gente? Dá um nervosinho. E eu sei, né? Você tá acostumado, Marcelo. Eu venho aqui só assistir. Me colocaram na berlinda, agora eu tenho que ficar aqui. Não é? Obrigado pelo Obrigada aí, pela trazer entrevista. e assim, experiência pra mim única também, Acho ter que visto a tocha nessa época que eu fui chamada para trabalhar nas Olimpíadas, né, como dentista, mas eu tava com o filho pequenininho ainda, né, tava voltando de licença maternidade, então eu não podia deixar porque o meu horário era da madrugada. Acho. Era, né, ficava lá na cidade, né, no Parque Olímpico na madrugada, então eu não pude ir. Mas ver assim de perto assim, ainda traz um pouquinho dessa lembrança que eu tive. E muito obrigada por estar aqui, topar essa galera aí. E parabéns pela sua trajetória, pelo O projeto. homem ganhou pouco, tá, gente? O homem ganhou pouco, tá? O pessoal da Barão, a de vocês, de algum lugar tá por aqui. Eu tenho algumas aí. Muitas medalhas, muitas conquistas, mas eu acho que a maior conquista foi deixar esses garotos, formar esses garotos, esse legado aí que Com você certeza. você deixou. É absurdo. Com certeza. E feliz em estar aqui com o pai de um amigo meu de infância. Você vê como as O coisas mundo vão a o mundo é sincronicidade. pequeno, né? A vida vai juntando, né? Verdade. Gente, muito obrigada. Terminando por aqui. Quem quiser falar com o Sérgio tá lá no Instagram, né, Sérgio? No Facebook também, né? Caso queira mandar. A Angélica também estava aqui mandando a mensagem. Então, beijo, gente. Assisti a live dela também. Assistiu? Sim. Ah, legal. Então, galera, se inscreve no canal que tem mais coisas legais aí. O vídeo vai ficar salvo, vai estar nas plataformas também de áudio, no telefone, aí na internet. E nos vemos na próxima. Fica com Deus. Boa semana para todos. Beijo para Tchau, todo tchau, mundo. todo mundo. Tchau. Obrigado aí, galera.